Olá, meninos e meninas. A gente vai dar início, dentro da disciplina de eficiência energética, das nossas atividades remotas. Se vocês observarem aqui, tem o nome de dois professores, o meu e do professor Sérgio Batista da Silva. Mas me perguntam, fala, por que tem outro professor? É porque o professor Sérgio, ele já está em exercício aqui em Tuiutaba, é um professor que veio de Tumbiara. Ele já trabalhou também no estado do Tocantins, é um professor formado na UF em Uberlândia. E ele é um professor que entende muito dessa área de eficiência energética, tá? Ele tem uma grande experiência em energia alternativa. Ele já foi coordenador da pós-graduação em fontes renováveis de energia lá em Tumbiara. Então, vocês percebem que ele vai falar sobre o assunto com muita propriedade, né? Mas até o professor Sérgio assumir, vocês ainda vão estar trabalhando comigo. Então, vamos lá. A aula de hoje, ela foi dividida em duas partes. Dicas de uma boa iluminação, tá? E a outra parte que a gente vai falar sobre dimmer, sensores de presença e minuteria. Mas por que você voltou nessa parte de dicas para uma boa iluminação? Acho que isso não ficou muito claro na última aula, tanto é que vocês não foram muito bem na questão que foi colocada na prova. Basicamente, ninguém conseguiu fazer a questão direito. Ou vocês não estudaram, ou acharam que não iria cair, não sei o que é, mas vamos voltar ao assunto, né? Então, vamos conferir 7 dicas para uma boa iluminação, tá? Que a gente tem que ter uma iluminação adequada para cada ambiente, para cada atividade que a gente vai executar, né? Então, a primeira coisa é a avaliação do ambiente. A gente tem a questão também de fazer uma iluminação econômica, utilizar de forma adequada os tipos de iluminação que a gente tem. A gente tem inúmeros tipos de iluminação, então a gente tem que saber usar isso a favor da instalação, tá? Escolher a temperatura da cor da lâmpada adequada para cada ambiente, isso vocês já aprenderam. Fazer uma compatibilização com o projeto elétrico, tá? Porque eu tenho que casar o projeto elétrico com o projeto de iluminação. Trabalhar dentro da realidade financeira do seu cliente, tá? E saber escolher os produtos de boa qualidade. Escolher um produto de boa qualidade significa escolher produtos mais caros, né? Então, vamos entender um pouquinho cada um deles. O primeiro passo é a avaliação do ambiente, tá? Que é importante que você verifique qual o tipo de atividade que será realizada no cômodo. Por exemplo, se é uma cozinha, um quarto, um escritório. Além disso, é importante que você avalie o estilo do cômodo, a decoração que vai ser colocada, o acabamento, se vai ser parede escura, se vai ser parede clara, se vai ter muitos móveis, qual é a informação que você vai ter nesse ambiente. É importante verificar a possibilidade de um forro de gesso, um pouquinho rebaixado, ou qualquer outro detalhe específico para você trabalhar a iluminação. Faça uma iluminação econômica. Então, o que vem isso? A economia é uma exigência em qualquer tipo de construção. Toda a edificação deve ser pensada de forma econômica e enxuta. Isso não é diferente para a iluminação. A escolha de uma iluminação econômica não se limita, simplesmente à instalação inicial dos equipamentos, mas principalmente na escolha dos equipamentos e das luminárias que você vai utilizar ali no seu projeto, na sua instalação, que vão gerar essa economia durante a utilização ao longo dos anos. Então, você tem que saber escolher quais são os equipamentos mais econômicos, então, que vão consumir menos energia, para você ter uma instalação mais eficiente energeticamente. Outra coisa é utilizar de forma adequada os tipos de iluminação. Então, para conseguir todos os benefícios que uma boa iluminação pode trazer para o ambiente, é importante que você utilize de forma adequada os tipos de iluminação, né? A gente tem vários.
Então, a gente precisa saber utilizar cada tipo em cada local. Por exemplo, a iluminação geral, né? A iluminação que ilumina todo o espaço, ele traz um conforto visual ao ambiente, quando bem trabalhado, é óbvio, e faz com que a iluminação seja eficiente e econômica. Então, você coloca ali uma iluminação geral, né, uma iluminação difusa, e você consegue iluminar todo o espaço. Às vezes você vai dividir em vários pontos de iluminação, mas você vai ter uma iluminação difusa. E isso vai tornar um ambiente com conforto visual, ok? Outra iluminação que a gente pode utilizar é a iluminação indireta, que é utilizada também para gerar um conforto visual, além de destacar elementos específicos da decoração. Então, você pode utilizar isso, desloca um pouquinho, então vai bater primeiro num determinado objeto e depois ele vai refletir. Então, você vai trabalhando isso, vai brincando com essas questões da iluminação e da decoração. Para esse tipo de iluminação, são indicados, por exemplo, as arandelas, os abajus, as colunas de fita de LED, que está muito na moda essas fitas de LED. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente colocou uma iluminação de tarefa. Então, ali na cozinha, para próximo ali da pia, tem uma iluminação específica para iluminar aquele local. Você tem uma iluminação para as áreas onde você vai utilizar corte, né? Então, você vai usar a faca. Então, você coloca uma iluminação um pouquinho melhor ali naquele local. Já na figura do lado, que é um ambiente de estudo, você também precisa de uma iluminação adequada. Então, se ela é bem feita, o ambiente fica agradável, não tem sombra, ok? Por quê? Quando você utiliza uma iluminação que não foi bem feita, um erro nessa iluminação, ele pode gerar sombras inadequadas, que é o caso dessa segunda figura. Olha a primeira, que beleza, não tem sombra, é uma iluminação boa. Agora você olha esse segundo, tem sombra, então não gera um conforto visual, tá? Na utilização desse ambiente. E é uma iluminação utilizada em espaços para leitura, escrita, cozinha, jogos, então você precisa ter uma iluminação adequada. Tomar bastante cuidado com relação a isso. Não é simplesmente colocar uma luminariazinha que vai ficar perto de onde você vai colocar a mesa do escritório. Não é isso. É você transformar aquele ambiente num ambiente confortável de trabalho. A escolha da temperatura da cor, né, da lâmpada adequada, que é outro fator importante para que você tenha uma iluminação perfeita, que é a escolha da temperatura da cor da lâmpada. Existem diversos tipos de temperatura de cor e cada tipo é adequado para cada ambiente específico. Então, por exemplo, nas áreas destinadas ao trabalho, como escritório e cozinha, a gente utiliza lâmpadas branca fria. Tem que fazer uma compatibilização do projeto elétrico, porque o projeto elétrico com a de iluminação ele tem que casar. Então, ele tem que ser compatível um com o outro. Então, o ideal é que você faça primeiro o projeto de iluminação, imagina ali como que vai ser, quantas luminárias você vai colocar, que tipo de luminária, se é pendente, se não é, para aí sim você fazer o projeto elétrico dessa residência ou desse comércio. Então, isso vai tornar mais prático tanto para a confecção quanto para a execução dessa parte elétrica. Trabalhar dentro da realidade financeira, tá, do seu cliente. Então, são inúmeras as opções de produtos que a gente tem hoje. Então, você tem produtos de boa qualidade, que são produtos mais baratos, e você tem produtos de má qualidade, que são produtos caros. Então, são inúmeras as opções de produtos e técnicas para desenvolver uma boa iluminação, e é certo que existem as mais sofisticadas e as mais simples.
um condicionante, né? Que não podemos esquecer, que é o preço. Por isso, verificar antes de desenvolver a iluminação residencial os valores dos produtos que você está imaginando colocar nesse projeto e conversar com seu cliente a respeito desses valores. Além disso, quanto mais complexa for a iluminação desenvolvida, mais onerosa será a instalação elétrica por trás desse projeto. Então, sempre fazendo as contas, né? É possível ter uma iluminação perfeita com o custo adequado do seu orçamento. Então, a gente consegue casar isso sim. O importante é desenvolver um estudo adequado do que será viável para o seu bolso ou para o bolso do seu cliente. Tá? Então, são análises que precisam ser feitas, que é essa análise financeira também. Escolher produtos de boa qualidade. Economizar com produtos de qualidade duvidosa é um grande erro. Além de não produzirem o efeito desejado na iluminação residencial, possuem um tempo de vida útil inferior. Então, você vai ter que trocar esse equipamento, esse material, essas lâmpadas, muito mais rápido. Por isso, na escolha das luminárias, lâmpadas, elementos da instalação elétrica e demais equipamentos, faça a opção dos produtos de boa qualidade e de qualidade comprovada. Aí, como que a gente vê isso? Se você não tem experiência com relação a quais são essas marcas que têm uma qualidade comprovada, procura uma pessoa, um profissional que já tem um pouquinho mais de experiência. Aí você fala assim, mas se eu for procurar, ele vai me cobrar ou tem algum empecilho? O que você faz? Você procura na internet comentários, reclamações a respeito dessas determinadas marcas antes de colocar no seu projeto, tá? Mas não coloque em risco a sua instalação com produtos ruins. Esse é um erro gravíssimo, ok? Outras dicas com iluminação que melhoram a eficiência energética da instalação é pintar os ambientes com cores claras para refletir melhor a luz. Então, se a gente observar essas duas figuras, na primeira, a gente tem um ambiente bem mais claro, porque as paredes são claras, e aqui você já torna o ambiente assim um pouco mais sóbrio, né? Digamos assim, porque você tem teto escuro, paredes escuras. Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar os dimmers para ajustar a intensidade de uso de luz em diferentes momentos no ambiente. É bastante interessante, a gente vai ver na próxima parte da aula. Em áreas de uso coletivo, tá? Contingente, você pode estar utilizando também os interruptores temporizados, as fotocélulas, né? Os sensores de presença, as minuterias. Bom, a primeira parte era isso que eu queria tratar com vocês e não deixe de assistir o próximo vídeo, ok?